Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operadores lógicos no RaiCyS, começando pelo reciclo, certo? Ah, Vocês devem ter visto lá com provavelmente a professora Regina em processos unitários que muitos dos processos, muitas das unidades que a gente encontra têm correntes de reciclo saindo de alguma operação unitária e sendo reenviado para outro ponto do processo, certo? É uma corrente de retroalimentação. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E também ah, dar uma bicadinha na água da integração energética. Afinal, nós, como engenheiros, precisamos estar preocupados ou com o meio ambiente ou com ganhar dinheiro para a planta. E integração energética representa um pouco dessas duas coisas, certo? Então, se você aí está preocupado com aquecimento global, com efeito estufa, você deve se preocupar com a integração energética. Se você não está nem aí para isso, mas quer manter seu emprego e ganhar dinheiro para o seu patrão e receber uma promoção, você também deve se preocupar com isso, certo? Hoje a gente vai ver aqui um pouco de reciclo, um pouco de como a gente pode fazer uma integração energética simples, através de um exemplozinho aqui simples, tranquilo, que eu preparei para vocês, certo? Estamos gravando, estamos gravando. Um exemplo daqueles que vocês adoram. Alunos sempre gostam de ver esse tipo de exemplo em prova, que tem mais de uma página só de enunciado, mas é tranquilinho, certo? Ah, Vamos fazendo aos pouquinhos. Aqui eu já tenho as duas correntes que vão entrar no processo, já pré-definidas. Perdoem, eu tô com um pouco de rinite, alergia. Já tenho as duas correntes que vão entrar aqui no processo já completamente definidas. Nossa alimentação principal, só para a gente ganhar um tempo aqui, não ficar colocando composição e gastando muito tempo, certo? E aqui também, aqui meu pacote, a gente está usando o PRSV. A primeira coisa que vai acontecer com essa alimentação, a alimentação inicialmente é inserida no vaso. Então, a gente vai colocar aqui nosso vaso, como a gente já viu várias vezes. Coloca aqui nossa alimentação, nosso vapor, como a gente vai ter três vasos separadores, vou especificar aqui vapor um e ali um. A gente já tem a convergência imediata aí. A corrente líquida é enviada a outra unidade. Então a gente já pode dar uma esquecida nela. Enquanto a corrente de vapor troca calor, passando pelos tubos no E100, com uma corrente fria líquida advinda do vaso V102. Então a gente já sabe que se importa com quem o meu V1 está trocando calor, a gente vai usar um casco e tubo e não um resfriador, um aquecedor normal. A gente sabe que corrente de vapor troca calor passando pelos tubos. Então a gente tem aqui V1 pelos tubos e vapor saindo do E100. E do lado do casco, um líquido frio vindo do V110. V102, perdão. A gente vai especificar aqui nossa perda de carga, 15 kPa, nos tubos, também igual ao casco,
4.000 de UA. 4.000 kJ por CH. Como especificado aqui nos nossos dados do E100. Então, a gente vai ter também que na aba Rating vai ter um casco, certo? E 2 tubos por casco. Então a gente não mexe aqui. Vocês vão ver que a gente já teve uma convergência aqui no nosso trocador de calor. Então a gente pode continuar. É importante também que, a depender do caso, como o reciclo ele utiliza um cálculo iterativo que vai precisar de uma estimativa inicial e aí bater o balanço, pode ser que para determinados casos fique melhor a gente ir fazendo esse passo a passo, esse pouco a pouco, em vez de montar o fluxograma todo e depois ir colocando os dados. Para este aqui eu testei e os dois procedimentos funcionaram, mas eu já vi que isso não é necessariamente verdade sempre, certo? Eu falo isso porque a gente sempre trabalha com aquela abordagem de cada um ir fazendo como se sentir mais confortável, montar o fluxograma e voltar especificando, ou ir fazendo pouco a pouco. Então, nesse caso aqui, ah, essa abordagem de colocar tudo e depois voltar especificando pode dar algum problema na convergência. Então, é melhor até que a gente vá especificando e aí a gente vai ter uma corrente já especificada como uma estimativa inicial para o nosso cálculo do reciclo. Seguindo aqui, o que acontece com esse vapor depois? Saída dos tubos segue para o vaso 101, enquanto a saída do casco vai para outra unidade. Então a gente também já pode dar uma esquecida aqui. Isso aqui vai para o 101. Essa altura já deve estar trivial para vocês, botar esse vaso separador, né? Então eu estou passando aqui bem rapidinho. Nosso V2, nosso L2. A gente tem aqui no enunciado também: desconsidere as perdas de carga nos vasos separadores e a perda de calor para o ambiente no E100. A corrente de vapor que sai do V101 é expandida em K100 até alcançar a pressão de 152 kPa antes de ser enviada ao V102. Então se a gente quer uma expansão, a gente vai colocar aqui nosso expansor, onde entra o V2 e vai sair aqui V2 expandido. E a gente tem que fornecer uma energia também, uma corrente energética. No caso aqui, a gente não vai estar fornecendo energia para o expansor, vai ser o contrário. A gente tem uma energia saindo. Quando eu digo fornecer uma energia, nesse caso, é que eu preciso fornecer a identificação da nossa corrente. Importante que não fique essa dúvida aí. Nossa eficiência vai ser 75%, adiabática aqui. E a gente sabe que nosso vapor vai ser expandido até que a gente obtenha 152 kPa de pressão. Então isso já deve zerar o grau de liberdade e dizer qual vai ser o nosso E. Se fosse o caso e eu tivesse o E, digamos que eu tenho o E. Copiei aqui. Digamos que eu não sei qual é a minha pressão de saída, mas eu sei o E. Isso já zera o grau de liberdade e já vai me dar a minha
minha pressão aqui de 152. Então, ah, são duas abordagens aí que a gente pode estar utilizando, mas como o proposto aqui foi ter a pressão, a gente tem esse objetivo, a gente precisa desse vapor a essa condição. Então vamos colocar aqui nossa pressão e aí a gente obtém nosso E. Depois disso, o vapor expandido vai para a corrente do vapor V102, passa por uma. Não, pera. Aqui. Corrente de vapor que sai do V101 é expandida em K100 até alcançar a pressão de 152 kPa antes de ser enviada ao V102. Então a gente vai ter outro vaso separador aqui, em que entra o nosso V2 expandido. E vai sair nosso V3 e nosso L3. A gente já convergiu aí o vaso, o terceiro vaso. A corrente de vapor do V102 passa por uma compressão em K101, usando a energia obtida em K100. Então a gente tem um compressor. Cadê? Aqui, compressor. E aqui que vem aquela aquela beliscada que a gente vai dar na questão da integração energética. Eu posso não utilizar essa energia. Cadê você? Posso não utilizar essa energia aqui de 2 vezes 10 a quinta kJ por hora no expansor e depois ter que fornecer uma determinada quantidade de energia para o meu fluido. Se eu descarto esse E aqui, eu vou estar desperdiçando esse E e depois em algum outro ponto do processo eu preciso de energia. E aí eu vou ter que gerar essa energia, obter essa energia de algum outro lugar que vai se traduzir em mais custo para o meu processo. Então, se eu preciso comprimir esse gás e eu tenho essa energia aqui que não vai ser utilizada, eu posso colocar ela aqui. Posso fornecer essa energia para minha compressão. A gente fornece aqui uma saída, um V3 comprimido. E aí pronto, a gente já tem aqui a convergência. Porque a gente é a abordagem complementar a que a gente fez para o expansor. Por expansor a gente forneceu a temperatura alvo, perdão, a pressão alvo, e ele nos forneceu o calor. Aqui a gente vai fornecer o calor e vai ver até qual pressão o nosso fluido chegou. Aqui, 869,3 kPa. Notem que não necessariamente esse 869 kPa vai ser o meu objetivo final, meu ponto-alvo de pressão desse meu gás, desse meu fluido. Não necessariamente vai ser esse ponto aqui que eu quero. Pode ser que eu necessite desse fluido a 1000 kPa, não 869. Mas aí, em vez de eu ter que fornecer energia para ele para elevar de 152 kPa até 1000 kPa e gastar essa energia toda, eu posso aproveitar esse meu E aqui disponível do expansor, levar meu fluido com esse E de 152 até 869. E aí eu aproveitei toda essa energia. E aí eu só vou precisar de fato gastar para elevar ele de 869 até 1000, certo? E isso a gente pode fazer com uma série de outras aplicações na indústria, outras oportunidades. Se vocês começarem a pensar nesse tipo de coisa, vocês vão começar a ver as correntes energéticas como oportunidades de vocês aplicarem o trabalho de vocês. Ok?
O que se faz muito, vou trazer um pouco mais para perto do que eu já presenciei, ah, fornecer uma bateria de pré-aquecimento para a torre de fracionamento do petróleo. A gente pode pré-aquecer uma corrente de petróleo de forma que os leves já são separados inicialmente. E essa bateria de aquecimento, ela troca, na verdade, está trocando calor com produtos que precisam ser resfriados. Então eu preciso resfriar meus produtos, ou qualquer corrente intermediária do processo que seja, eu preciso resfriar, e isso vai estar andando de mãos dadas com a minha necessidade de estar esquentando o meu petróleo cru. Então eu coloco um trocador casco e tubo, ou uma bateria de trocadores casco e tubo, uma associação desses trocadores casco e tubo, que vão fazer esse contato aí, essa parceria da minha corrente que precisa ser resfriada com a minha corrente que precisa ser esquentada. E possivelmente vai ser algo que vocês vão ter bastante contato aí com o trabalho de conclusão da matéria. Tranquilinho? Seguindo aqui, o nosso L3 vai ser reciclado para ser adicionado aqui como líquido frio. Na prática, esse L3 ele vai virar esse líquido frio e trocar calor aqui com o nosso V1. Então a gente vai adicionar aqui, ó, nosso reciclo. Primeiro, quer dizer, terceira operação aqui. Esse aqui são nossos operadores lógicos. Basicamente, eles vão estar modificando alguma variável da nossa corrente. A gente deve ver mais para frente aí alguns outros aqui. E aproveitando que a gente está com tempo, né? Vocês vão ver que até o operador lógico, pelo menos o de reciclo, também vai obedecer aqui aquele nosso paradigma de fornecer primeiras conexões. O que, que vai ser nosso reciclo? Seu V3 comprimido. Vai estar entrando aqui no nosso operador lógico. E o que vai estar saindo vai ser digamos, meu destinatário, que é o líquido frio. Aí vocês viram que ele já convergiu aqui. Aí a gente tem o nosso processo com o reciclo. Caso vocês precisem, por algum motivo, ah, como eu disse, é um cálculo iterativo que vai fazer a comparação das informações calculadas e as informações estimadas. Então, ah, a gente vai ter uma tolerância nesse cálculo, e essa tolerância pode ser modificada aqui no, na aba parâmetros, certo? É importante a gente saber que essa tolerância aqui, na verdade, essa sensibilidade da, da tolerância, não é um valor absoluto de, de ele vai calcular, vai comparar, fazer um menos o outro, e aí ele aceita se a diferença for menor que 10. Não, essa tolerância não é absoluta. Essa tolerância, ela multiplica uma tolerância interna do raio-x, tá no material que eu vou mandar para vocês. Tá aqui no final, aqui na parte extra. As tolerâncias internas são essas aqui. Todas elas são absolutas, com exceção da vazão. Então, se eu tenho essa tolerância interna do raio-x de 0,01 e eu tenho esse meu set point de 10 para sensibilidade, então na prática a minha tolerância vai ser de 10 vezes 0,01, ou seja, 0,1, 0,1. Para a temperatura, idem. Para a entalpia, vou ter 10 vezes 1. Então, 10. Para a composição, 0,0001 vezes 10. Então, 0,001. Certo? É assim que a gente vê a tolerância na prática. Certo?
Então a gente pode, se a gente tiver necessidade, a gente pode diminuir aqui de forma que obedeça ao que a gente quer. Se a gente precisar de um reciclo ah, mais preciso nos cálculos, a gente pode ir diminuindo. Lembrando que, a depender da situação, pode ser que isso ocasione problemas de convergência. Uma coisa que eu ainda não experienciei, mas eu ah, já já ouvi comentários de que é importante quando a gente tem ah, vários reciclos, principalmente reciclos um por dentro do outro, por assim dizer, é, é importante que a gente deixe o reciclo mais interno um pouco mais frouxo. Porque se a gente tem uma determinada tolerância ao erro, a gente vai começar a acumular esses erros, certo? Então, quando a gente começar a colocar um por dentro do outro, é importante que a gente deixe a do reciclo mais interno seja a tolerância mais alta. Porque se ele tiver uma tolerância muito estreita, pode acabar influenciando nos cálculos dos mais externos. Não sei se ficou tão claro. É um pouco contra-intuitivo, porque eu acho que idealmente a gente esperaria que os mais externos fossem os mais frouxos, justamente por essa questão de estar acumulando os erros de cálculo, essas pequenas margens de tolerância. Então, eu acho que é um pouco contra-intuitivo, mas o que ocorre é justamente o contrário, que a gente deve ser um pouco mais tolerante com os loops internos, justamente para evitar perturbações nos mais externos, certo? Eu acho que a gente tem para hoje, acho que de assim, para começar a introduzir os operadores lógicos, eu acho que é isso aí. Depois a gente deve seguir com alguns outros que também são importantes, para que a gente possa não só montar simulações simples e diretas, mas também simulações em que correntes a- a- mais posteriores consigam interagir com correntes anteriores. Que a gente possa brincar com essa questão de relacionar variáveis de corrente a montante e a jusante. Que uma temperatura de V3 possa ser definida a partir de uma temperatura de V1. E a tendência é que a gente esteja vendo isso aí nas próximas semanas, certo? Qualquer dúvida, me procurem. Abraços.